Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação da BTC e no episódio de hoje a gente vai seguir o tema que a gente se comprometeu, né, lá no episódio passado. No episódio passado a gente falou sobre o possível calote dos títulos americanos, né, eventos bem complicados que podem mexer com sua carteira e a gente ficou de falar hoje, então, sobre como você pode se proteger de eventos catastróficos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de eventos e depois algumas estratégias de montagem de carteira e, eventualmente, alguns ativos que a gente vai discutir aqui para poder oferecer uma certa proteção para alguns eventos que podem ser diferentes, vamos dizer assim, que não acontecem todo dia, pelo menos é o que a gente espera. Bom, para acompanhar a gente aqui no episódio, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Muito bom, e com a gente também Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. Bom dia, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 91. Vamos que vamos, Habib. Pois é, tem bastante coisa para a gente discutir. Antes disso, eu peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para se inscrever no canal, ativar a notificação, dar um like no vídeo para ajudar ele a ser espalhado aí através do algoritmo do YouTube. E para você que acompanha a gente pelo podcast, no BTC Cast, sempre, se você quiser dar uma sugestão de tema, algum comentário, manda lá no YouTube para que a gente sempre acompanha. Gostamos muito de receber esse carinho de vocês. Bom, outra coisa, né? A gente está com uma série de inscrições abertas aí para os nossos cursos da BTC, o General Business Program, que o Marquinho leciona, o General Finance Program, que o Rafa também leciona e coordena. Então, cursos com inscrições abertas, deem uma olhada no nosso site, o link para inscrição está aqui na descrição. Então, deem uma olhada. Mas vamos falar sobre o tema do episódio. Marquinho, é o seguinte, na semana passada a gente falou sobre uma possível catástrofe na política americana, né? No caso, o Congresso, né, que está entrando. Para você que quer acompanhar o tema, volta lá no episódio, né? A gente fala com detalhe. Mas o Congresso está numa negociação, um certo impasse até o momento, em relação ao aumento do teto da dívida, que pode gerar um possível calote dos títulos americanos, o que seria uma novidade meio catastrófica. E aí eu queria que você colocasse aqui, né, além dessa possibilidade, a gente tem alguns eventos catastróficos que podem mexer muito com nossos investimentos e com a nossa vida como um todo, né? Então, Marquinho, vamos lá, o que pode acontecer de ruim, hein? Com certeza, Habib. E um monte de coisa pode acontecer de ruim. Ainda bem que elas não acontecem sempre, mas normalmente são eventos nunca antes vistos, né? E aí a gente teria como primeiro exemplo esse possível calote dos títulos públicos americanos, porque calote de país. Mais ou menos a gente tem vários, né? Calote de empresas privadas, a gente tem alguns, mas calote das dívidas americanas seria aí um evento catastrófico, na minha opinião. Mas mais do que isso, né? A gente pode ter aí estouros de bolha, como foi o caso do subprime, né, considerado um evento aí catastrófico, porque gerou uma depressão no mundo inteiro. Além desses eventos financeiros, né, Habib, a gente pode considerar também os riscos ambientais, né? Então, de acontecer furacão, vulcão, vai saber, né? Tudo isso pode impactar os nossos investimentos. Além de riscos políticos, e aí eu não estou falando de uma simples eleição aqui no Brasil de 4 anos, aí já está até acostumado, mas eventualmente a gente pode ter riscos de ruptura do sistema institucional, né? Situações na qual até todo o sistema financeiro normalmente fica travado. Até eventos menos catastróficos, né, que podem também comprometer a nossa carteira, e todos esses eventos, a ideia hoje é falar como que a gente monta a carteira, considerando todos esses possíveis eventos. E aí, como um possível evento menos catastrófico, mas também catastrófico, a gente pode ter problemas logísticos, né? Então, pô, vai que os caminhoneiros decidem entrar em greve, por exemplo, né? Ou vai que descobre uma ligação do ex-presidente favorecendo algum tipo de empresa. Tudo aí, isso, Habib, impacta os nossos investimentos. Pois é, então são vários eventos, né? Cada um com a sua
dificuldade de lidar, né, específica, não afeta apenas os investimentos, né, afeta a vida como um todo, mas também os investimentos, e vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui. Eu gostei que você lembrou da cadeia logística, a gente passa por um problema hoje que talvez a gente não precise considerar como catastrófico, mas é preocupante, que é a cadeia de semicondutores no mundo, que está passando por um grave problema, né? E a gente tem possibilidades aí realmente complicadas, né, no que se referem à água no futuro, né? Então, são algumas preocupações. E aí, Rafa, enfim, a gente tem uma série de cenários, né, de eventos adversos, e a pessoa que está ouvindo a gente, que está querendo guardar seu dinheirinho, investindo, protegendo, vamos dizer assim, né? Acho que a ideia do episódio não é nem falar sobre altos ganhos, né? Possibilidade de ganhos, mas é mais proteção, né? E o que que a gente tem à nossa disposição, Rafa? Falando do mercado financeiro, de instrumentos, né? De estratégias de carteira que podem ajudar a gente a se proteger aí desse tipo de evento adverso. As estratégias de composição de portfólio prevêem algumas regras básicas, vamos dizer assim, para que a gente consiga se posicionar frente a essas possibilidades, né, de algumas catástrofes ou de alguns eventos que eventualmente façam os mercados cair ou perder bastante valor. Bom, vou começar com a primeira ferramenta, que é a ferramenta mais talvez conhecida de todos, que é a famosa diversificação de ativos. E o que é essa tal de diversificação de ativos? Diversificação de ativos nada mais é do que você compor a sua carteira de tal maneira que você consiga criar ou incluir ativos financeiros que tenham riscos intrínsecos, riscos individuais, riscos ligados àquele ativo financeiro que são diferentes dos outros. Vou citar alguns exemplos. Imagina que você está montando uma carteira de ações e você acredita muito na Vale, porque a Vale é uma empresa privada, uma empresa bem administrada, uma empresa que tem exposição ao preço do minério de ferro e que normalmente a gente vem de um cenário de alta, né, até pouco tempo atrás, do preço do minério de ferro, portanto, você acredita muito no potencial da Vale e concentra bastante a sua carteira nessa empresa. Aí vem lá o governo chinês e fala o seguinte, olha lá, a gente vai inibir ou, de alguma maneira, controlar a produção de aço no país por questões ligadas ao meio ambiente e também porque a gente está querendo controlar o preço do aço aqui dentro. E aí começa a, de alguma maneira, criar uma interferência nas siderúrgicas para limitar a produção e, por sua vez, como as siderúrgicas utilizam o minério de ferro como insumo para a produção de aço, a demanda despenca e aí o preço do minério de ferro derrete na sua cara 50% e o preço da ação da Vale vai junto ladeira abaixo. E aí aquele investidor que estava exposto só à Vale fica exposto a esse fator que era totalmente inesperado, que o governo chinês, de uma hora para outra, decide interferir no mercado e você perde muito dinheiro. Portanto, fica muito claro que aquele investidor que tinha uma carteira diversificada, que tinha Vale, mas eventualmente essa posição não era uma posição representativa, era muito mais diluído, ele vai perder nessa posição, mas as outras não vão ser tão afetadas. A gente tem exemplos também da Petrobras, né, no passado, em que houve a tentativa ou um ensaio aí de uma interferência política, às vezes as ações caindo 8, 9, 10% no dia, e até hoje as ações sofrem com o que a gente chama de prêmio de risco, né? Se você comparar, por exemplo, a ação da Petrobras com a ação da PetroRio, ela está sempre descontada, sempre subindo menos, porque todo o mercado fica receoso em relação a uma possibilidade de uma intervenção que vem de uma hora para outra, né? Um governante pega um microfone, fala alguma coisa, e aí você é pego totalmente desprevenido no contrapé e aquela ação derrete na sua cara 10% em um dia. Bom, então, esses são alguns exemplos na renda variável, mas a diversificação ela funciona também na renda fixa, quando a gente, por exemplo, coloca o nosso recurso e diversifica em classes de ativos para criar uma proteção contra efeitos de inflação, cenários de alta e de baixa
e inflação. Portanto, essa diversificação de ativos é a melhor ferramenta, o melhor instrumento que a gente tem para preparar a nossa carteira contra essas incertezas, essas pancadas futuras que podem acontecer e eventualmente afetar todo o mercado financeiro. Essa é uma das, é a principal, Habib. Tem umas outras também, a gente vai falando aqui, mas essa é certamente a principal ferramenta de proteção da carteira contra eventos catastróficos. Pois é, então a diversificação ela funciona muito bem porque ela acaba diluindo um pouco esses riscos, né? Isso é algo que pode ser benéfico porque a gente nunca sabe qual que é o tipo de evento adverso que vai surgir e cada evento vai afetar algum tipo de ativo de uma forma diferente, né? E aí, Marquinho, tem uma forma também, né, da gente se proteger de eventos adversos quando a gente, de certa forma, aposta nesses eventos adversos, né? Uma estratégia um pouquinho diferente, mas a gente pode pensar na estratégia de proteção com hedges, né? Como é que funciona isso? Excelente. Excelente, Habib. Sim, com certeza. Ou seja, além da gente diversificar a nossa carteira, é importante que dentro da nossa carteira a gente coloque alguns ativos ali que olhando por si só podem aparecer ativos extremamente arriscados, mas que no contexto de uma carteira você consegue até mais estabilidade, né? O que é um hedge? Hedge é uma proteção, é um seguro, né? Então, pô, eu tenho um carro e eu faço seguro do carro porque se eu bater o carro, o seguro vai lá e me compra outro carro. Né? Essa estratégia de seguro recompor algum ativo que a gente perdeu. Isso pode acontecer no âmbito financeiro também. Então a gente pode ter alguns ativos que se a carteira inteira derrete, né? Como o Rafa falou, se a Vale cai lá dos R$ 100 para R$ 50, eu posso ter um ativo que vai recuperar toda essa minha perda. Existem alguns tipos de ativos assim, tá? São chamados derivativos. Na minha opinião, o que eu mais gosto são as opções, né? E aí, nesse sentido catastrófico, são as opções de venda, ou também conhecida como put. Como é que ela funciona? Você trava um preço na qual você pode vender um ativo. Usando o exemplo do Rafa, vamos supor que a carteira do Rafa comprou uma ação da Vale por R$ 100 e ao mesmo tempo ele comprou um direito de vender Vale por R$ 100 daqui a 6 meses. Um exemplo. Essa proteção ela funciona por quê? Porque se o preço da Vale cair lá, a China intervir, o preço da Vale for para R$ 10, aquele direito te permite vender a ação pelo preço determinado pelos R$ 100 que você tinha, você deixa de perder esse valor. E por ser opção, o detentor dela tem o direito de fazer ou não. Ou seja, Habib, se acontece exatamente o oposto, se a gente investe em Vale e Vale sobe para R$ 200, a gente não é obrigado a vender ela por R$ 100 lá no futuro, a gente tem esse direito. Ou seja, ele funciona literalmente como uma proteção. Né? Existem hoje alguns ativos financeiros que utilizam amaranhados de derivativos chamados COIs, né? Certificados de operações estruturadas, que muitos deles garantem, Habib, o capital protegido. Ou seja, se não foi trigado ali, ou seja, se as ações ou a moeda ou o ativo principal do COI não atinge o resultado, se ele cair, pelo menos você recebe aquilo que você investiu. Grande parte dos COIs são estruturados dessa forma. É óbvio, Habib, que nada é livre de risco, né? Então, quando você compra o COI, você está com risco lá do banco, da instituição financeira que emitiu aquele COI. Lembrando que COI nem FGC tem. Mas tá aí, as proteções, hedges, seguros, tá? E aí, principalmente, as puts, direitos de vender, quando a gente pensa aí em proteção contra a queda. Pô, muito bom, Rafa, relacionado a essa parte de proteção, né, instrumentos para proteção, tem mais algum que a gente pode colocar também, seja algum instrumento derivativo ou de outra classe de ativos? Sim, derivativo, a gente pode fazer uso de contratos futuros também. Na verdade, é importante colocar que o derivativo ele é um dosador do risco, né? Então, você pode usar ele, por um lado, para multiplicar o risco, ou seja, aumentar, gerar mais alavancagem, mas você pode usar ele também para diminuir o risco. As opções que o Marquinho trouxe são um instrumento mais fácil para a pessoa física usar.
Então, a gente pode fazer a compra dessas puts, por exemplo. O contrato futuro, ele também pode ser utilizado pela pessoa física para diminuição de risco. Eu posso entrar vendido em bolsa, por exemplo, via um futuro de Ibovespa. Mas o cálculo e a utilização desses contratos para controle de risco é um pouco mais complexo. E como o futuro ele tem uma compensação diária, ou seja, você tem um ajuste diário desse contrato, dos ganhos ou perdas, você também sempre tem que ter um caixa disponível ali para eventualmente honrar a necessidade de fazer o pagamento, né, desses ajustes em algum dia, o que na pessoa física fica um pouco mais complicado. Bom, mas então, mas ele é um contrato extremamente utilizado e muito utilizado pelos gestores de recursos, por exemplo, os fundos de investimento, né? Bom, agora, falando de um outro ativo que não pode faltar na carteira do investidor brasileiro, sem dúvida, é o dólar. Porque o dólar, ele é aquele ativo que funciona como, na verdade, não um ativo, uma moeda, né? Mas que funciona como uma proteção em cenários justamente de baixa, como se fosse algo que é contracíclico, ou seja, ele se valoriza na queda, né? Como moeda é a moeda o dólar é a moeda de contraparte mundial em todos os contratos, em momentos de crise tende a ganhar muito valor. Olha o que aconteceu na Covid, né? Que o dólar saiu de 4,15 para 5,50, chegou a bater 5,90 em alguns momentos. Então, é importante que o investidor tenha até, eventualmente, 10, 15, 20% da sua carteira em dólar, para que essa porção do portfólio sirva, além de um efeito de diversificação, sirva também para proteção, né, no caso desses eventos muito adversos. E se a gente olhar agora para o que está acontecendo no mundo, né, se a gente realmente apostar numa mudança estrutural em direção a uma desaceleração na China, isso obviamente vai implicar no enfraquecimento dos preços das commodities, que era um fator importante de sustentação do real, né? Por conta das exportações. A gente já tem visto um movimento das grandes exportadoras não trazendo dinheiro aqui para dentro, ou seja, elas estão fazendo caixa lá fora, e isso tem feito com que o dólar permaneça nesses patamares que a gente está acompanhando, né? Tá em torno de 5,50 agora, o que é uma cotação que acho que pouca gente apostaria que a gente ia estar agora em outubro de 2021. E se a China continuar desacelerando efetivamente, pode ser que a gente tenha um vetor aí para que o dólar realmente permaneça nesses patamares e aí fica ainda mais suscetível, né, em momentos de crise, uma eventual valorização adicional do dólar. Então, o dólar realmente é um ativo que não pode faltar na carteira do investidor brasileiro. Pô, muito bom. E assim, tem várias formas do investidor, da investidora, estar atrelado ao dólar, né? Uma parte da sua carteira. Só lembrando, né, pessoal, que a gente comenta aqui várias estratégias e nenhuma delas é qualquer recomendação de investimentos, né? É muito importante que você faça a sua análise com um profissional de preferência. Inclusive, a gente fez um episódio falando sobre as características dos principais profissionais que podem auxiliar na sua carteira, agente autônomo de investimentos, consultor financeiro, gerente de relacionamento e também as casas de research, né? Então dá uma olhada, é um episódio recente, a gente fez acho que faz 2 ou 3 semanas, né? Mas é importante você analisar essas estratégias do que funciona melhor para você, para o seu perfil de investimento. Mas voltando, né? O que o Rafa estava comentando que é muito importante, né? O dólar como moeda de contratos globais, né? Acaba sendo a moeda global, de certa forma, né? Acaba sendo um refúgio, apesar do episódio passado que a gente fala dos próprios Estados Unidos, né? Com a possibilidade de calote. Mas é um evento que nunca ocorreu. Eu acho que a chance de ocorrer é muito baixa, né? Eu acredito que não, então eu apostaria um Kit Kat aqui com o Marquinho de que não ocorrerá o calote, né, das dívidas dos títulos americanos, porém tem várias formas, não necessariamente comprando dólar, deixando no colchão, não necessariamente colocando em um fundo de dólar, são opções, né? Enfim, sem julgar, claro, mas tem a possibilidade de comprar títulos do Tesouro Americano, tem a possibilidade de comprar ações, né, de empresas listadas nos Estados Unidos, e tudo isso te expõe ao dólar também, tá? Então são várias estratégias, é muito bom que o Rafa tenha colocado isso. Mas agora eu vou fazer um pequeno shift aqui, falando sobre finanças pessoais, que eu acho que é um ponto relevante.
né? Em negociação, Marquinho, a gente estuda muito o tema de poder de barganha, né? E poder de barganha está intimamente atrelado ao que a gente chama de alternativas, né? Alternativa é tudo aquilo que você tem como plano B, né? Caso o plano A não dê certo, né? A primeira coisa que você faz em qualquer negociação, como meus alunos aí já aprenderam muito bem. E aí, Marquinho, isso se relaciona, de certa forma, com proteção, né? Para que você não se torne dependente. Então, a dependência de algum tipo de variável é, de certa forma, um risco, né? E aí, falando de finanças pessoais, outro dia eu estava comentando com um amigo, né, que falou que, na visão dele, né, é muito importante você estar bastante capitalizado, né? Não, você ter caixa, você ter investimento, isso é muito importante, eu concordei. E aí ele comentou que seria até interessante, né? Se você possui um imóvel, por exemplo, você vender o imóvel para poder ter caixa e investir esse dinheiro, né? Como você já sabe, porque já falamos sobre esse assunto, eu discordo dessa estratégia, né? Não acho que você deve se descapitalizar completamente, mas existe uma proteção, uma redução de dependência no imóvel próprio, por exemplo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa dinâmica, falando de finanças pessoais. Eu acho que aqui a gente pode comentar tanto sobre o aspecto de ativos reais, vamos dizer assim, dentro da estrutura financeira da pessoa física, né? Não só da carteira de investimentos, como também do estilo de vida e da quantidade de gastos fixos, né? Como é que você vê isso? Ô, Habib, eu tô com você, viu? Eu acho, sim, com certeza, é muito importante ter uma reserva de oportunidade ali, é, é, aquela grana que vai deixar você confortável para, inclusive falando de negociação, Habib, né? Conseguir chegar lá e pedir uma promoção de maneira mais enfática, né? Porque você sabe que na pior das hipóteses, te demitirem, você tem lá sua grana para continuar pagando o leite das crianças. Também essa grana é importante para depois da catástrofe, né? A gente conseguir pegar essa grana e conseguir comprar ações, comprar ativos mais baratos. Agora, no que tange a casa, eu já sou a favor, talvez eu seja meio cringe, né, Habib? Mas eu sou a favor da gente ter nosso próprio localzinho, até porque na pior das hipóteses, pelo menos você tem onde morar. Óbvio, quando a gente entra na parte do investimento, ou seja, além da casa própria, eu estou investindo em imóveis, você sempre está exposto a risco. Gente, todo investimento tem risco, né? Inclusive nos imóveis. A última grande crise que a gente teve, a crise do subprime americano, foi justamente no mercado imobiliário americano. Então, não necessariamente é um ativo super seguro, no sentido de ganhar ou perder dinheiro. Agora, ter o lugar para morar é o seu plano B ali, né? Te permite ter condições de dali para frente evoluir, né? Não é o único ativo real que eu gosto. Né? Eu gosto de alguns outros ativos reais, como proteção, né? E aí, falando em ativos mesmo, a gente pode colocar o ouro, né? Que também é tradicionalmente um grande ponto, né, um grande ativo para quando existem algumas catástrofes. E já que o Rafa trouxe moedas, né, falou em dólar, é importante mencionar aqui que a gente tem uma moeda também, que é o Bitcoin, que inclusive protege contra o risco de inflação. Né, o risco do governo continuar imprimindo quantidades imensas de dinheiro. É isso aí, Habib. Agora eu fiquei curioso. E aí você, a gente concorda. E o Rafa? Rafa, você vende a casa e deixa em liquidez ou você compra a casa? O imóvel, eu concordo, eu acho que é importante sim pensar na compra de um imóvel, né? É claro que a gente sempre tem que fazer uma avaliação patrimonial, a gente até falou um pouco sobre isso em episódios passados, quando a gente falou sobre a possibilidade de comprar um imóvel, né? Porque normalmente o imóvel ele é representativo de um percentual muito grande do nosso patrimônio, ou seja, é muito comum uma família, por exemplo, ter, sei lá, um patrimônio de 1 milhão, 900 mil reais é a casa, e a família tem 100 mil reais no banco, ou até situações inversas, né? As situações até um pouco mais extremas, ou seja, a família às vezes tem 20, 30 mil reais no banco e está comprando um imóvel de 500, 600 mil reais financiado
ou seja, quando você olha para o tamanho da dívida, né, versus o que a pessoa tem ou a família tem no banco, efetivamente, fica um pouco desequilibrado. Então, sim, acho que é importante ter um imóvel, até para, né, principalmente para aqueles que pensam em ter filhos, é sempre uma segurança, realmente a gente não sabe como que vai ser o futuro, né, e ter um teto pode ser bom em momentos mais adversos da vida, que todo mundo está sujeito. Mas pensar nesse equilíbrio, né? Então, ok, fez a compra do imóvel, depois tem que ter uma preocupação em ir aumentando essa liquidez e injetando dinheiro na carteira financeira para conseguir um equilíbrio um pouco maior. Então, essa é uma avaliação, uma análise que tem que ser feita. Uma outra questão muito importante na compra do imóvel está ligada ao fato de que você concentra muito risco num ativo só, né? Então, imagina que você compra o imóvel e aí no dia seguinte abre um bar na frente ali do seu apartamento e os caras começam a fazer festa toda sexta-feira à noite, sexta, sábado e domingo sem parar, né? Você pode ter certeza que além de você não conseguir dormir direito e descansar no seu fim de semana, seu imóvel vai perder muito valor. Mas podem acontecer outras coisas também, como o bairro se tornar um bairro mais inseguro, com problemas de violência. Você pode ter problemas de tráfego, né? Olha o que aconteceu com o Itaim, por exemplo, que é um bairro que quem mora lá, às vezes, para sair com o carro da garagem tem problema, né, de tanto trânsito que tem. Então, você acaba ficando muito exposto a fatores específicos e que vão afetar aquele ativo, portanto, a escolha do imóvel é muito importante para que também você não tenha um impacto patrimonial mais relevante com o passar do tempo. Então, concordo, né, com o objetivo, com a intenção de compra de um imóvel, mas tem que ser feita uma análise levando esses pontos em consideração. O Marquinho, eu sigo aqui o relator, viu? Acho que a ponderação do Rafa é muito importante, né? Porque tem muita gente que acaba, nesse intuito da proteção do imóvel próprio, né? Acaba, por exemplo, realizando um financiamento bastante acima da sua capacidade de pagamento, por exemplo. Tem um evento adverso, como a perda de um emprego ou uma outra renda que ajudaria a pagar o financiamento. O banco vai lá e toma seu imóvel e aí aquela proteção vai embora, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sou absolutamente favorável a imóvel próprio como proteção, mas essa ponderação do Rafa eu achei muito importante. Mas tem um outro ponto aqui, viu, Marquinho, que é realmente a sua dependência de custos, despesas, né, para a qualidade de vida. Né? Esse é um ponto relevante. Então, quando a gente fala do imóvel, o que está relacionado ao imóvel? Né? Supondo que você quitou o seu imóvel, né? Você eventualmente vai ter um condomínio para pagar, se for um apartamento, tal, e o IPTU e as contas, né? E não mais o aluguel. O que isso acaba resultando? Né? Numa redução dos seus gastos mensais, né, em geral. Então, a ideia é essa. A mesma coisa, né, quando você, por exemplo, não depende de carro. Então, você não depende de carro, você tem a possibilidade de estar perto do trabalho, ou trabalho de casa, tem comércio próximo, etc. Se vira bem com bicicleta, você já reduz os seus custos de vida. E essa redução do custo de vida, ao meu ver, é uma grande proteção dentro das finanças pessoais, porque aí realmente você pode ter ainda questões inflacionárias, né? Os produtos estão mais caros, mas você gasta menos, então a inflação vai te afetar um pouco menos, né? Ao mesmo tempo, você não precisa de tantas coisas, né? Que eventualmente vão te trazer um custo adicional, vão precisar que você se desloque muito. Então, você acredita também que enfim, essa consciência em relação a redução do custo de vida pode ser também algo adicional para o investidor, para a investidora, a pessoa se proteger além da carteira? Com certeza, né, Habib? Com certeza. A gente gera investimento com a diferença entre o que a gente ganha e o que a gente gasta, né? Então é muito importante controlar essas duas variáveis. Se ao longo do nosso período produtivo a gente consegue diminuir os gastos, excelente, porque a gente tem mais folga de caixa. Agora, na aposentadoria, na terceira idade, a estratégia é ainda mais importante, porque teoricamente, na aposentadoria é um período no qual a gente quer parar de trabalhar, né? Ou seja, a receita, ela, pelo trabalho, ela tende a zero,
né? Então, quanto menor a despesa, mais longeva será, mais saudável será a nossa vida financeira dali para frente. Posso aproveitar, Habib, para dar você trouxe dívida aqui, e pessoal, a gente falou nesse episódio sobre carteira em períodos catastróficos, né? E aí a gente entrou um pouquinho na carteira da pessoa física. E se tem uma coisa que é muito ruim para a pessoa física em evento catastrófico, é exatamente a dívida, né? Então, muito cuidado com onde você pega a dívida, como que está gerido isso daí, porque evento catastrófico costuma ser extremamente danoso e às vezes até jogar tudo por água abaixo que você vem construindo ao longo da vida. É isso aí, Habib. Pois é, muito bom, pessoal. Até inclusive recomendo aqui o General Business Program, porque na primeira disciplina de matemática financeira, o pessoal aprende de fato o que significa juros simples, juros compostos, e quando eles recebem aquela oferta magnífica de um empréstimo, né, com 3% de juros ao mês, né, quando você aprende como fazer essa conta, você vai ver que no final do ano, né, isso daí é exorbitante. Então eu sigo também a opinião do Marquinho, tem que tomar muito cuidado com a estruturação de dívidas e já falamos sobre isso em uma série de episódios aqui no nosso histórico. Esse é o episódio número 91. A gente já falou sobre bastante coisa hoje. A gente pode continuar até nesse assunto, falar sobre coisas semelhantes, mas aí fica para o próximo episódio, né, pessoal? Então, pô, queria agradecer, Rafa, muito obrigado pela participação novamente. Valeu, eu que agradeço. Um prazer estar aqui novamente. Até o próximo BT Semana, hein, pessoal. Boa. Marquinho, muito obrigado também. Que isso, muito obrigado. Lembrando mais uma vez que nada aqui é uma recomendação de investimento. E até o próximo BT Semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. Nos vemos então no próximo BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.